STF, PGR e Polícia Federal foram acionados por Vorcaro pouco antes da sua prisão. Tudo isso está num relatório que o ministro André Mendonça deu acesso público. O Alexandre tem certeza de que no Xandaquistão ele faz o que ele quiser. Ele pode ser vítima, julgador, não vai acontecer nada com ele, porque internamente nada aconteceu com ele. Mas eu vou repetir o que eu falei ontem. Alexandre, pode vir pra cima da gente. Faz o pior que você puder contra a gente, porque a gente vai fazer o pior que a gente puder contra você. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Cássio Nunes derruba a norma de Moraes imposta em 2022 no TSE. É isso mesmo. A alteração foi aprovada pelo colegiado. Recém-empossado presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques promoveu uma mudança ao reverter um entendimento adotado durante a gestão de Alexandre de Moraes na Corte, de 2022 a 2024. A decisão estabelece o direito de advogados realizarem sustentações orais em julgamentos que analisam decisões monocráticas. A alteração foi aprovada pelo plenário do TSE no último dia 9 de junho, durante a apreciação de um pedido apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro para restringir a divulgação de uma pesquisa realizada pelo Instituto Atlas Bloomberg. E Paulo Gonet se manifesta sobre revisão criminal de Bolsonaro e não surpreende ninguém. É isso mesmo. Como esperado, e não poderia ser diferente, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que o Supremo Tribunal Federal não conheça a revisão criminal apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. Em parecer enviado nesta terça-feira, Gonet afirma que a defesa apenas repete teses já analisadas e rejeitadas pela primeira turma do STF. O parecer foi apresentado após solicitação do relator do caso, ministro Nunes Marques, que abriu vista à PGR para se manifestar sobre o pedido da defesa do ex-presidente. Caberá agora a Nunes Marques acatar ou não a esdrúxula manifestação do PGR. Todos nós sabemos que o ministro Moraes foi acionado por Vorcaro pouco antes da sua prisão. Conseguiu bloquear? Era a mensagem destinada ao ministro. Agora, a CNN revela e está em toda a imprensa que o Vorcaro também acionou Gonet, chefe da PGR, e Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal. Ou seja, STF, PGR e Polícia Federal foram acionados por Vorcaro pouco antes da sua prisão. Tudo isso está num relatório que o ministro André Mendonça deu acesso público e a imprensa noticiou. Eu vou te trazer detalhes desse relatório agora e te mostrar a gravidade disso. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Segundo a CNN, o ministro André Mendonça anexou ontem ao processo do caso Master um relatório preliminar da Polícia Federal mostrando que Vorcaro buscou contato com Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, e o Paulo Gonet, chefe da PGR, pouco antes da sua prisão em novembro de 2025. O conteúdo do relatório é o seguinte: numa anotação encontrada no celular do Vorcaro, ele pede para um interlocutor que a gente ainda não sabe quem é, reforçar com o Andrei e com o Gonet para que os servidores da Polícia Federal e da PGR não fizessem, eu cito aqui literalmente, aspas, alguma sacanagem, senão, aspas de novo, iria tudo pro saco. Eu não sei se ele se refere a tudo, a alguma coisa, ou a todos, a algumas pessoas, pro saco. A identidade desse interlocutor, que tinha trânsito com o Andrei Rodrigues da Polícia Federal e com Gonet da PGR e com o Vorcaro, ainda não foi revelada. Isso está sob investigação. Agora, isso significa, óbvio, que se o Vorcaro tinha esse interlocutor e esse interlocutor tinha relação com o chefe da PGR, Gonet, e com o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, isso é óbvio que o Vorcaro tinha acesso a essas duas pessoas, o Gonet e o Andrei Rodrigues. E isso é muito grave, é o chefe máximo da PGR e o chefe máximo da Polícia Federal, tendo o poder
podendo ser acessado pelo Vorcaro. É óbvio que ninguém pede um reforço, ninguém pede uma ajuda para alguém que não vai ajudar. Jamais o Vorcaro pediria para o Moraes conseguir bloquear se não achasse que o Moraes poderia bloquear. Jamais pediria ajuda ao Gonê ou ao Andrei Rodrigues se acreditasse que esses personagens não estivessem do lado dele ou de alguma forma pudessem contribuir com ele, Vorcaro. É muito grave. São as 3 instituições mais importantes do país, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal e o STF, envolvidos de alguma maneira nesse caso e ninguém explicando nada. Tudo isso se tornando público e ninguém vindo a público dar satisfação nenhuma. A gravidade disso é total. A gente já tinha, como eu mencionei, a informação de que em novembro de 25 havia essa mensagem tinha corrido ao ministro Moraes, tinha corrido para a Polícia Federal, agora a gente está sabendo, e também tinha corrido para a PGR, agora também a gente fica sabendo. Bom, óbvio que a saída que o Vorcaro, portanto, procurava para a sua prisão não era jurídica, ele não procurou um advogado, ele não procurou a mulher do Moraes, que era advogada dele, ele procurou personagens que não tinham a ver com a sua prisão, inclusive, porque a sua prisão tinha sido decretada pela Justiça Federal, pela primeira instância. Ele não estava preso pelo STF ainda, portanto, depois que o caso migrou para o STF. Então, se ele estava procurando a PGR do Gonê, a Polícia Federal do Andrei Rodrigues e o STF do ministro Moraes, ele procurava uma saída política e acreditava que esses personagens poderiam resolver o problema dele junto à primeira instância com influência. Tudo isso é de uma gravidade, meus caros, que eu fico aqui envergonhado, não só de saber desses fatos, não só de contar esses fatos, mas de saber que não vai vir nenhum desses personagens, nenhum desses 3, nem Gonê, nem Andrei e nem Moraes a público explicarem o que isso significa, que tipo de auxílio, que tipo de contato, que tipo de influência e que tipo de relação eles mantinham ou mantiveram com o Vorcaro. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir essa história aqui de perto no canal. Vamos ver o que disse o presidente Trump a respeito da prisão a prisão. Ele que te chamou de prisão. A condenação do Eduardo Bolsonaro. Coloca o vídeo num tamanho maior para mim, por favor, Gabriel. Para as pessoas mais velhas conseguirem ver a legenda. Me deixa pequenininho mesmo. Isso, assim tá ótimo. Assim tá perfeito. Eu gosto desse layout, inclusive. Question on Brazil. I would like to know how was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. How was it? Presta atenção. Trump está dizendo que tratou de tarifa e da designação como terrorista do PCC e do Comando Vermelho. Falaram bastante, segundo ele, sobre esse assunto. Ele diz aqui, ó. Aí você fala, bom, eu passei bastante tempo com ele, eu conversei bastante com o Lula a esse respeito. E olha quem está atrás dele, é o Marco Rubio. Presta atenção. Aliás, enquanto isso, eu vou perguntar para a produção se acharam a fala do Marco Rubio a respeito. Ah, faltou luz na casa do João Gabriel. Mas vejam aqui. Presta atenção. It's become a little rough country, right? Politically. Qual é a opinião dele? Falou assim, falei bastante. O Brasil se tornou um país difícil, hein, politicamente. Hein? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah? It's been nasty. I hear they arrested. Nasty, a tradução aqui tá errada. Nasty, a melhor tradução é nojento, é escroto. Acho que em carioquês o que o Trump diz assim, situação tá escrota no Brasil. Nasty é asqueroso, se você for uma pessoa mais polida, se você for do Rio de Janeiro, escroto. Tá. Agora vamos aqui. Arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing. E aqui, claramente, o Trump terminou a reunião com Lula e alguém que recebeu as informações que nós já passamos chegou para ele com a informação: olha, condenaram criminalmente
o Eduardo Bolsonaro. E aqui ele não sabe se é o Eduardo ou o Flávio, tá? É pelo menos a impressão que eu tenho. Eu não falei com ninguém da Casa Branca sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que ele não tá claro para ele se foi o Eduardo ou se foi o Flávio, e que foi o que estava indo bem nas pesquisas. Tô falando, na minha opinião, do Flávio, ou pode estar falando do Eduardo, que estava liderando as pesquisas para o Senado. É uma especulação aqui. Well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. Aí ele fala, o que ele está dizendo é o seguinte, presta atenção nessa parte, ele fala assim, foi alguma coisa que ele fez, que ele falou enquanto ele estava nos Estados Unidos. Então o presidente Trump sabe que houve um processo, que foi um processo político, que o Brasil é um país politicamente perigoso e que o filho do Bolsonaro, que está indo, um político respeitado, estava sendo criminalmente perseguido por algo que ele disse em território americano. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. United States, look, our Aí ele fala elections aqui, are ó, totally ninguém, rigged. We have não, eles estão muito duros no Brasil, né? Mas ninguém joga mais duro que nos Estados Unidos. Vejam que as nossas eleições, ele está falando das eleições deles, nossas aqui nos Estados Unidos, são totalmente fraudadas, né? the United States, look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Please, in the back. Yes, sir. Go ahead. Thank you so much, President. Thank you. Susumu Sakamoto de Asahi. Não, mas aí o cara entra em japonês, eu não sei porque esse próximo foi cortado do vídeo. A não ser que vocês falem em japonês e ele esteja falando do Bolsonaro. Aí alguém me fala aqui, porque o meu japonês está meio enferrujado, só sei falar arigato e jiu-jitsu. Só sei falar essas duas coisas. Então, sayonara também. Olha como eu sou versado no japonês. E o que está acontecendo aqui? O que a gente disse nós falamos, eu disse ontem à imprensa que a informação chegaria à Casa Branca e chegou, está aí a confirmação. É um jogo perigoso, como o Trump disse, porque ninguém joga mais duro que os Estados Unidos. Alguém me disse, e eu ouvi essa informação de alguém do governo americano, que o Rubio tinha falado logo em seguida do Trump, mas eu não consegui achar o vídeo. Então, talvez alguém aqui da produção, a minha produção também não conseguiu achar a fala do Lula. O que eu soube, eu pedi ao Departamento de Estado, o que eu soube é que talvez o Departamento de Estado faça um pronunciamento a respeito desse assunto em breve. Veremos se haverá um pronunciamento e a gente vai trazer no programa de amanhã. E reparem a mudança de postura do Trump em relação ao Lula. Esse foi a grande transformação, absolutamente inegável, fruto da nossa visita da última vez a Washington, com o Flávio, na reunião com o Trump. O Trump está muito mais cauteloso em relação ao Lula. Muito mais cauteloso. Ele diz, olha, o que está acontecendo aqui? Será que as tarifas... Vamos ver o resultado. Lula passou muito tempo com o Trump. Será que as designações terroristas serão retiradas? Será que o PCC e o Comando Vermelho deixarão serem designados como organizações terroristas? Me traria surpresa. Vamos descobrir o tamanho da força que o Lula está com o Trump. Eles estiveram juntos. Será que teremos novidades em relação à tarifa? O Lula reagiu à fala do Trump, dizendo o seguinte, bota o vídeo aí para mim, Gabriel. Eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas é um problema deles, não é um problema meu. Então a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso.
Eu acho que... Me deixa roubar em Eu acho que ele paz. conhece Pô. pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, É outra fala. Essa é outra fala. eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. Tem o Joesley também, né, Lula? O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 Cláudio Magro é bolsonarista? milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. É combater o crime organizado e entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil. De eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Os Estados Unidos poderiam aprender com a eleição do Brasil, com o Brasil sobre eleições mais limpas, e mais leves e menos conturbadas. Mais de 2.500 pessoas presas depois da eleição. Jornalistas censurados, centenas de exilados. Rede social derrubada, X saindo do país. Bom, o que o Lula está dizendo? Que o Trump precisa botar mais gente na prisão, é isso? Quando elas questionam o sistema eleitoral? Ora, Lula, falando assim, nem parece que 43% dos brasileiros desconfiam das maquininhas. 43%. A gente quer dar aula para os Estados Unidos, o sistema americano é uma vergonha. Mas a gente quer dar aula? E, claro, a repercussão internacional foi em diversos veículos. O Mário Noffa falou isso, falou sobre isso. Vários veículos estão falando sobre isso. Hoje o Matt Gaetz está pedindo para participar do programa dele. Eu acho que talvez vai participar o Eduardo em vez de mim, não tem problema, é a mesma coisa. Mas várias autoridades, inclusive o Matt Schlapp e o CPAC, também falaram a respeito. O Matt Schlapp escreveu assim: estamos indignados, mas não desanimados com a notícia vergonhosa da condenação de Bolsonaro, SP Eduardo Bolsonaro, por acusações falsas que representam mais uma lawfare da esquerda. Orem pela família Bolsonaro e levantem-se contra a tirania onde quer que a encontrem. Fiquem atentos. O perfil do CPAC fez uma declaração muito mais longa, que o João Gabriel esqueceu de botar no meu roteiro inteiro. Então, está pela metade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque não está traduzida para mim. Está assim: já o perfil do CPAC, 2 pontos, vazio. Deve ter entrado no roteiro depois de eu ter baixado o roteiro. Baixei o roteiro no meio da nossa contagem. Eu não vou entrar nesse detalhe porque a gente tem muita coisa para falar, mas o CPAC também fez uma declaração longa, está no meu perfil do X. Né? O ponto nessa história é o seguinte: vamos voltar aos nossos pontos centrais. Você pode estar se perguntando assim: por que o Alexandre continua fazendo o que ele faz? Você tem 2 razões. Né? Primeiro, que o Alexandre tem tanta raiva da gente que ele não consegue se controlar. Você pode chamar isso, inclusive, de uma forma de possessão demoníaca. Né? Quando a pessoa se torna controlada pelo seu ódio, isso é um tipo de possessão demoníaca. A própria Bíblia fala isso do rei Saul, por exemplo. Né? E das vezes que ele atentou contra a vida do Davi, ele atentou porque estava possuído por um demônio. Curiosamente, hoje eu estava tendo uma reunião, uma conversa com uma pessoa da Angel Studios que fez o The Chosen e tal, e eles são muito cristãos. The Chosen, Sound of Freedom, etc. Eu estava numa reunião com eles e o cara falou assim: poxa, aquele juiz de vocês parece que é endemoniado, né? Aí eu falei: caramba, que coincidência você está falando isso, porque eu escrevi exatamente isso para o meu roteiro de hoje. Aí citei esse caso, né? Porque a Angel Studios também fez o espetacular desenho do Rei Davi. Ele falou assim: ah, é verdade, parece mesmo. Vejam a fama, né, do Alexandre de Moraes.
Então, existe um aspecto demoníaco nessa história. Mas, além disso, o Alexandre tem certeza de que no Xandaquistão ele faz o que ele quiser. Ele pode ser vítima, julgador, não vai acontecer nada com ele. Porque internamente nada aconteceu com ele. Mas eu vou repetir o que eu falei ontem. Alexandre, pode vir para cima da gente. Faz o pior que você puder contra a gente. Porque a gente vai fazer o pior que a gente puder contra você. Até agora, eu diria que o jogo está mais ou menos empatado. O que, considerando a diferença entre, já que estamos falando de Saul, né? A diferença entre o Davi e o Golias é grande. Mas eu tenho fé que a gente vai ganhar esse jogo. Eu tenho fé que os Davis aqui vão derrubar o Golias. Inclusive, para desespero, fico com a curiosidade, segunda-feira eu embarco mais uma vez com o Eduardo para Washington. E a gente não vai parar, né? Essas ações têm rendido, é muita dor de cabeça para o Alexandre, a gente não vai parar. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!